Oi, gente! Cheguei, voltei e hoje nós vamos falar um pouco sobre idolatria. Você aí que já viu a parte 1, esse vídeo é para você. Vamos para a parte 2 e a parte 2 é sobre um exemplo de idolatria. Nós vamos pensar um pouco sobre a palavra de Deus e o que tem aqui de histórias que podem nos ensinar sobre idolatria, sobre os princípios da idolatria. Gente, vamos começar em Atos 5, versículo 1, lá em Ananias e Safira. Vamos lá, Atos 5, versículo 1. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essa palavra, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Olha que interessante, Ananias, ele poderia ter escolhido adorar a Deus, poderia ter entregado tudo o que era pertencente ao reino, pertencente para que a igreja avançasse. Só que ele escolheu o dinheiro para si. Ele escolheu aquilo que o seu coração estava cheio. Aqui não é sobre Deus precisa de todo o meu dinheiro, de tudo o que eu disponho. Deus sabe que nós temos nossas necessidades e Deus, ele se preocupa conosco. Mas a questão aqui é o que é de Deus e o que é algo que podemos realmente usar. E também sobre a adoração em si, uma adoração completa a Deus. Ananias poderia ter adorado a Deus, confiado em Deus, mas ele não confiou em Deus. Ele confiou nessa pequena quantia de dinheiro. E aqui se encontra a idolatria. No momento que Pedro diz: Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse seu coração? Nós podemos identificar a idolatria. Porque a idolatria é quando nós deixamos que outras coisas ocupem o lugar de Deus no nosso coração. Então, quando nós pensamos que o dinheiro pode trazer mais paz, mais confiança, mais esperança para o futuro do que Deus, do que a presença de Deus, do que Deus nos diz, nós estamos adorando a Deus e adorando outras coisas. No caso aqui, o dinheiro. Por isso mesmo que eu falo para vocês sobre a idolatria. A idolatria é uma coisa muito pulsante, sabe, na nossa geração e também aqui. Olha que interessante. A idolatria, ela nos afasta de Deus. Ela enche o nosso coração daquilo que é o objeto de adoração, que não é Deus. É como se eu pegasse esse caderno e pensasse, tá, esse caderno vai ser o meu objeto de adoração. Então eu vou adorar Deus, eu vou continuar sendo uma pessoa cristã, uma mulher cristã, mas eu vou adorar isso aqui porque isso aqui também me traz coisas boas. Eu acho bem legal que eu tenha isso e eu sirvo isso. Só que Deus, ele é suficiente, entende? Nós temos que entender que Jesus, ele é suficiente. A posição certa de Ananias seria dar aquilo que ele prometeu a Deus, dar aquilo que é pertencente a Deus. Não é sobre a quantia, não é sobre nós darmos todo o dinheiro que nós temos, mas é sobre o compromisso que você tem com Deus, sobre a adoração verdadeira, uma adoração completa a Deus. No momento que também Safira, a esposa de Ananias, ela é conveniente a esse pecado, ela também está pecando. E ela também está praticando idolatria, uma idolatria diferente. Aqui nós podemos pensar, Ananias, ele teve uma idolatria, a idolatria que ele adorou o dinheiro, ele colocou o dinheiro acima de Deus, acima da presença de Deus. Ele só pensou no dinheiro na hora que ele decidiu aquilo. Já Safira,
Ela foi aquela mulher que, tá bom, você disse, tá falado. Só que ela não pensou que também existe Deus na vida dela. Antes dela ser a esposa de Ananias, ela é a mulher que tem uma intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Então, gente, olha que interessante o que Deus está falando aqui para nós. É sobre isso. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas coisas, porque senão nós estamos fadados à morte, fadados a uma morte espiritual, fadados a uma adoração a qual a gente não está adorando a Deus de verdade, uma adoração a qual a gente não está realmente adorando a ponto do cheiro suave, a ponto daquilo que Deus ele requer na adoração aconteça. Quando nós estamos adorando a Deus, entregando tudo a Ele, Ele recebe a nossa adoração. Agora, quando você aí está adorando outros ídolos e a Deus ao mesmo tempo, é muito difícil Deus receber uma adoração completa. Se você tem se preocupado em adorar a Deus de todo o seu coração, sabe? De toda a tua verdade, de toda a sua consciência, você tem que se atentar a esses versículos. Leia a parte de Safira também, é muito importante. Olha que interessante, Deus está nos alertando sobre uma vida a qual Ele tem que ser acima de tudo, acima das bênçãos que Ele dá, acima do dinheiro que Ele nos proporciona, acima de tudo o que nós temos. Nós temos que olhar e entender que Deus é tão grande que Ele deu tudo o que nós temos. O nosso respirar, os nossos dons, os nossos talentos, a nossa fala, tudo pertence a Deus. No momento que tudo pertence a Deus, Ele merece toda adoração. Tem uma frase aqui no livro que eu marquei, o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, que falou muito comigo, de Lutero. A única fé que salva é aquela que se atira em Deus para viver ou morrer. Não é sobre apenas uma adoração, mas uma vida completa. Porque quando nós não estamos adorando a Deus, quando nós não estamos colocando Deus acima de todas as coisas na nossa vida, nós não estamos vivendo a verdadeira vida, nós não estamos vivendo a verdadeira vida que Deus tem para nós. Mas nós estamos vivendo no engano, nós estamos vivendo uma vida que nós achamos melhor, só que Deus tem o melhor para nós. Então nós temos que nos atirar na presença de Deus. Nós temos que entender que temos que dar tudo aquilo que nós temos para Deus. O nosso coração. Não é sobre a quantia, mas sobre o nosso coração. Que hoje você possa entender que é momento de você limpar o seu coração para deixar e se esvaziar para você conseguir, sabe, colocar Deus no lugar que Ele merece, o lugar que Ele deve reinar no seu coração. Gente, é isso. Que o seu coração ele esteja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, e que você venha destronar esses ídolos que estão aí ocupando o seu coração. Amém? Fiquem com Deus, gente. Até a próxima. Esses vídeos aí vai ter parte 3 agora. Parte 3 eu vou logo lançar na semana que vem. E compartilhe o vídeo aí com a galera que você sabe que é importante eles saberem mais sobre a idolatria, mais sobre esse exemplo que eu dei tão na prática aí pra gente, né, poder viver uma vida de adoração a Deus. Curte o vídeo para abençoar aqui o canal. E se você aí não é inscrito no canal, está assistindo esse vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder mais os vídeos que eu vou postar, para receber uma notificação aí da sua casa. É isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.